Olá pessoal, Profa Ju aqui, seja muito bem-vindo. Lembrando e pedindo para que faça a sua inscrição aqui no canal e ative as notificações. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem me chamado muito a atenção. Observei isso durante os dias da semana da redação, observo quando eu corrijo um texto, tenho observado durante as interações nas lives de segunda às 17 horas. E é muito preocupante. E por isso que eu estou aqui. As crianças estão enfrentando muitas dificuldades de leitura e interpretação de textos. Falo de textos curtos, textos simples e sem muita complexidade. Nada muito além do que ela deveria estar dominando há algum tempo. Devemos ter a responsabilidade e a consciência de que ler e interpretar bem um texto não é apenas uma habilidade escolar. É algo que deve ser estimulado em casa e será essencial para a vida da criança. Se a criança não conhece muitas palavras, ela terá dificuldade para entender o que ler. Até os 14 anos é o momento que a criança mais aprende vocabulário. E para isso é preciso estímulo, exposição aos materiais, aos livros, revistas, gibis, e a escola não é a única responsável por isso. Vocês também são responsáveis. Muitas vezes as crianças lêem as palavras, mas não conseguem conectar as ideias do texto, tomando a leitura ali um processo mecânico sem significado. Isso acontece principalmente porque a interpretação exige mais do que apenas decodificar as letras e sons. É necessário compreender a relação entre as frases, identificar o tema central e perceber as intenções do autor. Quando essa conexão não ocorre, a criança pode sentir aí dificuldade em responder perguntas sobre o que leu. Contar histórias ou recontar a história ou aplicar o conhecimento em outras situações, que é o caso do concurso de ingresso ao Colégio Militar. Esse problema pode ser agravado principalmente pela falta de vocabulário, pouca experiência com diferentes tipos de texto e ausência de estratégias que estimulem a compreensão, como, por exemplo, o incentivo ao questionamento e a reflexão sobre o conteúdo lido. Interpretar um texto exige que a criança vá além da leitura literal, compreendendo não apenas as palavras escritas, mas também os significados implícitos e as relações entre as informações. Para isso, é necessário desenvolver a habilidade de fazer conexões com seus conhecimentos prévios, identificar o contexto da história ou do assunto abordado e inferir as informações que não estão explicitamente ditas. Esse processo envolve a capacidade de analisar causas e consequências, perceber a intenção do autor e refletir sobre as possíveis interpretações do texto. Quando a criança consegue tirar conclusões a partir do que lê, ela desenvolve o pensamento crítico e se torna mais autônoma na aprendizagem. No entanto, esse desenvolvimento depende de estímulo adequado, como leitura diversificada, conversa sobre os textos e o incentivo ao questionamento sobre o que foi lido. A leitura exige foco e atenção, mas em um mundo repleto de distrações, muitas crianças encontram dificuldades para se concentrar no que estão lendo. O excesso de estímulos, como telas, notificações constantes, atividades simultâneas, pode tornar desafiador o hábito de manter a atenção em um único texto por um período prolongado. Além disso, algumas crianças
podem ter dificuldades naturais de concentração, seja por imaturidade cognitiva ou por questões como ansiedade e hiperatividade. Quando a leitura não se torna um momento agradável e envolvente, o cérebro busca estímulos mais imediatos e dinâmicos, dificultando a compreensão do conteúdo. Para ajudar nesse processo, é essencial criar um ambiente tranquilo para a leitura, com menos distrações e estimular os interesses da criança por meio de histórias envolventes, leituras compartilhadas e técnicas que tornem o hábito de ler mais interativo e prazeroso. Se a criança não lê com frequência, ela não desenvolve a fluência necessária para compreender textos com facilidade. A fluência na leitura, ela vai além da simples decodificação das palavras. Envolve ritmo, entonação, reconhecimento automático dos termos, permitindo que o leitor se concentre no significado do conteúdo em vez de gastar energia apenas na leitura mecânica. Quando a leitura não é um hábito, a criança tende a ler de forma lenta e fragmentada, o que prejudica a compreensão global do texto. Além disso, a falta de exposição a diferentes tipos de materiais escritos limita o seu vocabulário, o vocabulário da criança e a capacidade de interpretar informações. Para estimular a fluência, é fundamental oferecer leituras variadas, incentivar a prática diária e tornar a experiência de leitura envolvente e prazerosa, seja por meio de histórias interessantes, desafios de leitura ou momentos de leitura em voz alta. O ensino da leitura é essencial para o desenvolvimento acadêmico e social, mas metodologias ineficazes podem comprometer a compreensão dos alunos. O ensino mecânico, focado apenas na decodificação de palavras e a falta de diversidade nos gêneros textuais, dificultam a interpretação e a formação do pensamento crítico. Além disso, a ausência de estratégias ativas de leitura reduz o interesse dos estudantes para melhorar esse cenário. É necessário incentivar a leitura compreensiva por meio de discussões, estratégias interativas, recursos multimodais, promovendo aí leitores mais críticos, preparados para interpretar o mundo ao seu redor e os textos da prova. Ao pensarmos no ambiente em que a criança está inserida, este desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do hábito da leitura. Crianças que não são incentivadas a ler, tanto em casa quanto na escola, tendem a ter mais dificuldades na compreensão de textos e no desenvolvimento do pensamento crítico. A falta de acesso a livros, a ausência de exemplos de leitura por parte dos adultos e a pouca valorização da leitura no ambiente escolar impactam negativamente a formação de leitores competentes. Para reverter esse quadro é essencial criar um ambiente estimulante com práticas de leitura compartilhada, bibliotecas acessíveis e programas de incentivo que despertem o interesse das crianças pelos livros desde cedo. A leitura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da escrita, pois amplia o vocabulário, melhora a compreensão gramatical e aprimora a capacidade de organização das ideias. Leitores frequentes desenvolvem uma escrita mais fluida, coerente e rica em expressão. Além disso, ao entrar em contato com diferentes estilos e gêneros textuais, os indivíduos adquirem maior repertório
linguístico, vocabulário, que vão permitir adaptar a escrita a diferentes contextos. Desta forma, incentivar a leitura desde cedo contribui diretamente para uma formação de escritores mais habilidosos e confiantes e sem dificuldade na produção escrita. Como podemos ajudar estas crianças a melhorarem? Primeiro ponto é estimulando o hábito de leitura desde cedo. Criar uma rotina de leitura em casa pode fazer toda a diferença. Ler junto, fazer perguntas, perguntar o que você entendeu, o que você acha que vai acontecer depois, como você entendeu também. Incentivar a leitura de textos variados, histórias, gibis, notícias, panfleto do supermercado. Quanto mais diversificado for, melhor. Relacionar a leitura com o dia a dia. Se a criança lê sobre algo que pode ver ou vivenciar, a compreensão fica mais fácil. Utilizar audiolivros e vídeos educativos. Estes recursos ajudam a associar palavras e significados educativos. Bom, vimos que a leitura é fundamental, mas muitas crianças enfrentam desafios que podem ser superados com incentivo e boas práticas. Se cada um fizer a sua parte, pais, a própria criança, professores também, a leitura pode se tornar uma atividade prazerosa e enriquecedora. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas que também possam se beneficiar com o que eu acabei de falar aqui. E se tiver alguma dúvida, alguma dica, deixe aqui nos comentários que vamos nos organizando para trazermos mais conteúdos assim para vocês. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau!